verem o peregrinaje que há na Terra Santa, o desejo que todos têm de conhecer e andar no lugar onde Jesus andou, pisar no lugar onde Jesus pisou. E muitos interpretam, entendem que Israel é o povo depois de Jesus. A partir de aí começa a história de Israel. Mas biblicamente Deus ha elegido o povo antes de Jesus. Há 2 semanas falamos aqui del povo de Israel quando saía do Egito. Deus havia ouído um clamor de um povo. E eles orando ao Senhor allí, pediram a Deus para sair daquele lugar, clamando ao Senhor. E então Deus, a Bíblia diz que Deus amou a este povo. Um povo que Deus agora decide então sacar de allí e levá-los a uma terra que eles todavia não sabiam, mas Deus disse, uma terra que flui leite e mel, uma terra boa. Ou seja, em outras palavras, Deus estava sacando a nação de Israel de dentro de uma nação, mas era uma nação, um povo sem terra, um povo sem terreno, um povo sem um lugar geográfico para habitar. E eles saíram de ali. E observamos que um grande número de pessoas, falamos aqui de umas cifras, aproximadamente aí 3 milhões de pessoas saíram dali, da terra de Egito, de caminho a uma terra que Deus prometeu para eles. Observe que Deus amou a esse povo. Deus amou Israel. Deus amou e hizo com eles um pacto. Quando leemos o Êxodo, vemos que Deus hizo com Israel um pacto de sacá-los dali e hizo grandes promessas para o povo. Grandes promessas para o povo. Então Deus amou e hizo um pacto com Israel. E então todas estas vidas, 3.000 vidas, saíram dali para ir a uma terra, para um lugar prometido, que hasta então eles eram uma nação, dentro de uma nação. E eles caminham de ali e vão a um lugar que Deus prometeu. Todos sabemos a trajetória, cruzaram o mar, chegaram no lugar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que de los 3 milhões de pessoas, sabe quantos chegaram à terra prometida? Sabe quantos de los que saíram de allí? 2. A história diz que Deus, por sua ira, matou a todos no deserto. E Deus disse: ustedes não entrarão por vuestra desobediência e por vuestra ingratitude. Vuestros hijos heredarão esta promessa, mas ustedes não. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem o pastor Moisés conseguiu entrar. O desgaste foi tanto, Moisés morreu antes de entrar. Moisés avista a terra, mas Deus não lhe dá a oportunidade de entrar. Então, de 3 milhões, 2 chegaram à terra prometida, e logo todos os que nasceram no deserto. A partir daí, Deus elige este lugar para ser sua propriedade exclusiva. Deus elige a nação de Israel com este pacto que havia hecho de sacá-los de ali, levar a um lugar, uma nação que hasta então não era reconhecida no mundo como nação, como Estado. Israel era um povo que habitava em uma terra, e observamos que Deus ha elegido a Israel para ser sua propriedade exclusiva. Logo vamos ler os versículos correspondentes. Em seguida, a nação de Israel deveria ser santa e um reino sacerdotal. Desta forma, eles tinham por missão levar o nome do Senhor por todas as nações. Quando Deus elige esta nação, Deus estava eligindo este povo para ser modelo para o mundo. Deus não eligiu a nação de Israel porque sim, Deus a elegido para ser modelo. A partir do momento de ser elegido por Deus, isto é muito bonito, mas a partir de aí temos algumas responsabilidades com Deus. Mas vamos para a Bíblia Sagrada, necessitamos ler. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro del Éxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Éxodo 19,
observen que Deus agora ha elegido a nação para Ele, por sua propriedade, como se Ele fosse, não. Deus era o ser principal. Deus ha elegido esta nação para ser sua propriedade. Aí quando Deus elige a nação de Israel, aí o versículo 19, capítulo 19, versículo 5, a palavra de Deus diz: agora pois, se diereis ouído a minha voz, e guardareis mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro. Observe, que maravilhoso. Sobre todos os pueblos. Deus disse: eu tenho autoridade sobre o universo, sobre o mundo inteiro. Então, nunca penseis que sereis menos, porque ustedes serão mi tesouro de cara a todos os demás pueblos, porque todos são míos, e eu elegi esta nação, eu escolhi este pueblo. E o Senhor disse, a palavra do Senhor: porque minha é toda a terra, e vosotros me sereis. Observe que é o que Deus queria deste pueblo, al elegir este pueblo: e vosotros me sereis um reino de sacerdotes, es decir, cuidado a los demás, modelo para o mundo inteiro. Em outras palavras, ustedes devem ser modelo para o mundo, e gente santa. Aí também seria uma nação profética, a parte de ser um reino de sacerdotes. A palavra do Senhor disse: e gente santa, deveriam ser santos. O Senhor disse: estas são as palavras que dirás a los hijos de Israel, uma nação profética, um povo escolhido por el Senhor para ser modelo em el mundo inteiro. A partir do momento em que Deus elige o povo, Deus quer que o povo seja seu tesouro, um modelo. Okay? Mas vamos a Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 diz: porque tu eres pueblo santo para Jeová tu Deus. Jeová tu Deus te ha escolhido para ser-lhe um pueblo especial, mais que todos os pueblos que estão sobre. Então, era um pueblo especial. El 7 diz: não por ser vosotros, mas que todos os pueblos. Não por ser vosotros, mas que todos os pueblos, os ha querido Jeová e os ha escolhido, pois vosotros erais el mais insignificante de todos os pueblos. Aí o versículo 8 diz assim: senão por quanto Jeová os amou e quis guardar o juramento que jurou a quem? A vossos padres. Os ha sacado Jeová com mão poderosa e os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraó, rei de Egipto. Então vocês observem que era o povo mais insignificante, mas Deus amou esse povo. Deus amou esse povo. E às vezes podemos pensar que somos o mais insignificante, mas e se Deus te amou, o quê? Qual é o problema? Qual é o problema se Deus decidiu amar-nos? Qual é o problema se o Senhor ha decidido querer-nos e termos para ser para Ele um especial tesouro? Mas Israel não era um povo escolhido, uma nação eleita, escolhida por Deus, simplesmente para viver essa proteção e sentir-se amado. Porque há muitos que querem Deus por sentir-se amado, mas não amam a Deus, não devolvem e são ingratos como o povo. E Deus matou a los 3 milhões, se salvaram 2 por la ingratitud, porque la ingratitud não é um pecado acidental. La ingratitud é uma opção que elegimos ser ingratos. Temos a opção de não sermos ingratos, mas Israel decide então violar o pacto. Israel viola o pacto. Observem, vamos seguir. Portanto, Israel agora, todas as bendições provenientes de la obediencia ou las maldiciones adquiridas por la desobediencia en la antigua alianza
deberían ser muy comprendidas por toda la nación. Deuteronomio capítulo 27 y el capítulo 28 habla de todo esto, de las bendiciones por la obediencia y de la maldición por la desobediencia. Vamos a ver, porque tenemos que ver. Deuteronomio capítulo 27 y 28. Deuteronomio capítulo 27, a palavra del Senhor habla de capítulo 27, aquí algunos versículos. Mira aquí lo que dice la palabra del Señor. A partir del versículo de número 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Y los hermanos van leyendo ahí, hay un montón de maldiciones. Israel debería tener esto bien presente, que el Señor dice, mira, si me obedecen, todo esto acontecerá de bendición para vuestras vidas, que es el capítulo 28. A partir del versículo de número 1, los hermanos van a ver ahí, el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito serás tú en el campo. Ahí volvemos aquí y vamos a entender lo que el Señor dijo para Josué. Cuando Deus diz para Josué, se não te apartares deste livro, nem para um lado nem para outro, aonde puserem tus pés, eu serei contigo. Então, a bendição en el campo e na ciudad. Bendito el fruto de tu ventre e el fruto de tu tierra e el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, e há um montão de bendições. Bendito serás tú al entrar e bendito serás tú al salir. Então, Deus, al elegir a nação, Deus disse, todas estas bendições de Deuteronômio 28 estão para ser distribuídas para a nação. Mas logo depois, a partir do versículo de número 15, vamos ver que é completamente o oposto. Maldito serás en la ciudad y maldito será en el campo. Maldito tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu ventre y el fruto de tu tierra. Maldito serás al entrar, maldito serás al salir. Ahí tiene todas las maldiciones para la consecuencia de la desobediencia de Israel. Resumindo aqui, eles violaram o pacto. Antigamente se hacía um contrato verbal. Antigamente as pessoas haciam um contrato verbal, mas os homens foram pessoas que já não cumpriam, deixaram de cumprir. Agora é necessário fazer um documento. Já hace um documento, tienes que firmar um, tienes que firmar outro, e em muitos casos se pide um aval, se pide dois, porque já não se fiam do pacto. E Israel agora, hermanos, rompe o pacto, violam o pacto, e Deus se entristece. Deus se elijo a nação, bendigo a nação, saco eles da esclavitud, amo eles, e agora romperam o pacto, não foram capazes de cumprir. Aí o Senhor disse, mas agora eu tenho que buscar um mediador para volver de alguma forma a resgatar isto. Aí a palavra do Senhor disse, a palavra do Senhor nos disse que Deus decide agora enviar Cristo para ser o mediador. Vamos ver a palavra do Senhor, Jeremias 31, del 31 al 34. Jeremias 31 e outro procura Ezequiel 36, 26. Jeremias 31, del 31 al 34 y Ezequiel 36, 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, por lo
Observe que Deus disse: buscarei uma forma de renovar esse pacto. Mas vai ser diferente agora. Agora será diferente. Eu hice um pacto com eles, saquei eles ali. Agora eu necessito, porque eles invalidaram esse pacto. Alguém encontrou em Ezequiel 36, 26? O Senhor disse: eu, aunque fui como um esposo, eles violaram esse pacto. Ele encontrou Ezequiel 36, 26. Não há mais Bíblia hoje aqui? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Observe: quitarei vuestro coração de pedra e os pondrei um coração de carne. Em outras palavras, aqui, se leemos Isaías, Jeremias, vamos ver que Deus agora decide enviar Cristo, enviar Jesus para ser mediador deste pacto. Mas a Bíblia disse que, por natureza do coração de Israel, eles não receberam a Cristo como mediador, não aceitaram a Cristo. A palavra do Senhor disse que Deus promete restaurar, mas por causa da incredulidade do coração deles, eles não aceitaram a Cristo como mediador do novo pacto. Eles rechaçaram. Abra aí Juan capítulo 1, versículo 12. 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Esse é fácil, Novo Testamento. Mas todos los que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Não, Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, Déjame ver, que ese no es. Juan capítulo 1, versículo 11, perdão. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Mira, era su pueblo. Aunque luego vamos a leer el 12. Mira, era su pueblo. E Deus enviou Jesus para ser o mediador desse pacto. Mas para su pueblo, Ele vino e os suyos não le recibió. Não queremos Cristo como mediador. Não queremos Cristo como mediador deste novo pacto. Aí observe que o propósito tinha, o plano de Deus tinha que sair adelante. Vamos despacio para entendermos. A los suyos vino e los suyos não le receberam. Aí Deus necessitava de representantes. Deus necessitava de alguém. Aí a palavra do Senhor disse no 12, que foi o 12 que foi lido: mas a todos os que le receberam, a los que creem em su nome, les dio potestade de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ahora la nación, el pueblo escogido, no quiere ser escogido. El pueblo que fue elegido no quiere ser el pueblo elegido. El pueblo de Israel, nación como nación, era el pueblo escogido, era la iglesia del Señor. Ahora ellos no quisieron más ser, porque Dios envió Jesús y ellos no quisieron a Jesús, no aceptaron a Cristo como mediador. Aí a Bíblia dice que los extranjeros, que son los gentiles, gente que não hacía parte del reino, del tesouro, ellos aceitaram. Aí o Senhor disse: entonces, todos aqueles que han aceptado, les dio potestad de serem hechos hijos de Deus. Aqui, irmãos, nasce a igreja de Deus, el Israel de Deus. Deus desechou seu povo, como disse Pablo? Não, Senhor, porque Pablo agora é igreja. Estamos já no Novo Testamento, Romanos. Pablo agora é igreja. Pablo era aquele que se sentia israelita, mas ele foi alcançado por la gracia de Deus. Então ele diz aqui: de nenhuma maneira Deus desechou seu povo, porque também eu sou israelita, de la descendência de Abraão, de la tribo de Levi. E ele estava agora fazendo o trabalho que Israel, nação, povo escolhido, deveria ser. Então esse trabalho agora foi transferido para a igreja ser. Com isto, não significa de que Israel perdeu sua identidade. Não, senhores. Israel não perdeu sua identidade de povo escolhido, nação elegida por Deus. Mas agora, por meio da igreja, que somos nós outros, Israel passa a
conocer su verdadeira identidade. Porque eles não quiseram isto. Agora, por meio da igreja, eles passam a conhecer sua verdadeira identidade. Porque a igreja aceita Cristo. A igreja aceita Cristo. E quando meditava aqui, durante toda a semana, leia o mesmo texto. Toda a semana, não fui a outro. Sempre lendo o mesmo texto. Para poder entender o mistério da igreja. A nação foi escolhida. Depois a igreja vino, ocupa o lugar deste povo. E aí debate se será que Deus desestimou esse povo? Não, Deus não desestimou esse povo. Deus lhe sigue amando. De hecho, o apóstolo Pablo disse que esse povo será salvo. Deus lhe sigue amando. Seus olhos siguen allí. ¿Sabe por quê? Porque quando Deus hace um pacto, eu posso violar este pacto, mas Deus não. Quando Deus hace uma promessa, eu posso olvidar-me desta promessa, mas o Senhor não se vai olvidar desta promessa. Então Deus prometeu que eles seriam su pueblo, su especial tesouro. Por mais que eles se corromperam, mas eles seguem sendo o pueblo de Deus. E toda boca que maldice al pueblo de Israel es maldecida. El Señor dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Entonces Dios tiene un cuidado con Israel, pueblo. Deus tem um cuidado com esta nação. Este mesmo cuidado, através de Cristo, foi transferido para a igreja. É por isso que qualquer que se levante contra a igreja cai, porque o cuidado de Deus com a igreja é grande. E quando Israel agora, eles veem a igreja que somos nós outros, eles dizem: somos nós outros. É nossa identidade que perdimos e não hemos querido. E eles assumiram nosso lugar. Para que alguém veja quem é e reconozca e conozca sua verdadeira identidade, alguém tem que ser modelo. Alguém de alguma forma terá que ser o tesouro para que alguém se pueda ver e encontrar-se. E que é o papel da igreja? Quantos estão a nosso lado e não sabem quem são, não têm rumbos e estão perdidos e desorientados? Não sabem o que fazer de suas vidas, não sabem de onde vêm e para onde vão, mas eles estão mirando em um tesouro que é a igreja, o povo do Senhor. Quizá há alguém a tu lado que não se vê, não se encontra, está perdido, e Deus transfere o amor hacia ti, e através de ti, o especial tesouro, alguém se encontrará e vai ver sua verdadeira identidade. Aleluia. Através de ti, alguém vai chegar a Cristo. Sabe por quê? Porque Israel é o povo do Senhor e eles se alejaram de Deus. Mas como a igreja hoje canta, como os jovens cantaram Yeshua, e adora a Deus, eles vão ver: mas este éramos nós outros, esta identidade era nossa, e perdimos porque não éramos queridos. E que estamos fazendo? Mais de um vai pensar, irmãos, mais de um vai pensar. Então, a igreja do Senhor, eles não quiseram Cristo como mediador, mas os gentiles aceitaram a Cristo. E Deus agora disse: pois agora minha igreja será formada por israelitas, judeus, gentiles, gente de toda raça, tribo, nação, não importa. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como mediador de um pacto que foi violado, é a igreja de Deus. Aunque Deus não se olvida su pueblo. Deus de nenhuma maneira olvidou su pueblo. Então, esta era a nação de Israel. Era a nação que perde este direito de hijo e agora entra nós outros como herdeiros de Cristo e Deus nos dá o direito de sermos hijos. É maravilhoso, é lindo, é como a adoção de um hijo. Aquele que perde um hijo e logo ele necessita reemplazar e ter este espaço, ele adota um hijo, aunque não é hijo, mas ele vai amar como hijo, ele vai querer como hijo, ele vai lhe dar de todo. Aí observe, a igreja é vista em la Bíblia Sagrada como a comunidade de los que foram chamados para fora, separados,
Aquí comienza la trayectoria de la iglesia. La palabra eclesia, que se deriva para la iglesia, significa llamados para afuera. De aquel pueblo que no quería, de aquel pueblo entregado a la corrupción, a la desobediencia, ellos formaron un modelo de mundo que Dios no quería. Dios quería Israel para ser el modelo para el mundo, mas ellos implantaron un modelo que Dios no quería. Aí entonces Deus disse: eu vou sacar fora de este modelo, de este mundo que eles designaram por sua desobediência. Eu vou sacar minha igreja. E somos nós outros que fomos arrancados de aquele mundo perdido. Então a igreja é vista desta forma. Pablo mostra que a igreja entra no plano da salvação como um mistério. Aí há vários versículos, não nos vai dar tempo de ler todos. Efésios, Romanos e Colossenses. A igreja entrou como um mistério, foi um mistério para a igreja entrar neste plano de salvação del Senhor para com os outros. Consiste no hecho de que a igreja de Cristo seja o pueblo de Deus, formado agora tanto por judíos como por gentiles. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Se alguém encontrar aí, leia-lo por favor. E 1 de Pedro 2, 9. Tantos por judíos como por gentiles, a igreja é formada por este grupo de pessoas. Quem encontrou Gálatas 6, 16? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. Míralo. E a todos, não? E agora, repítelo por favor. Já cerrou a Bíblia. E a todos que andam conforme a esta regla, paz e misericórdia seja a eles. E 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdócio. El sacerdócio é o modelo. El sacerdócio é aquele que zela, é aquele que cuida, é aquele que transmite o mensagem, é aquele que anuncia as buenas novas. Aí que siga o versículo, siga aberto aí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero Mire, em outro tempo não éramos pueblo, não éramos nada, não teníamos identidade, mas agora sois pueblo de Deus, chamado para anunciar as buenas novas. Esta identidade foi transferida à igreja. Observamos que é muito importante entendermos que é a igreja de Cristo. A igreja não ha substituído, hermanos, al pueblo. Deus não se ha olvidado de su pueblo, sino que Deus transfere este amor para a igreja. Para a igreja. Vamos seguir. Agora a igreja é formada tanto por judíos como por gentiles, a todos quanto o Senhor chamou. Agora somos um único pueblo. Observa que a igreja não assuma, escrevi muito aqui, em lugar de Israel, mas que Israel encontra sua verdadeira identidade na igreja, o que falamos antes. O Novo Testamento revela que Deus, através de Jesus, renovou a aliança com seu povo, e que esse hecho, tanto judíos como os gentiles, formam um solo pueblo. Ser parte da igreja e reconhecer a Jesus como o Messias, a plenitude das promessas divinas, essa é a verdadeira prosperidade. Quando habla-se de prosperidade, automaticamente pensamos em recursos econômicos, mas a verdadeira prosperidade é esta aqui. Agora somos um povo único, formado por tanto judíos como gentiles, e somos a igreja de Cristo. Para entendermos mais ou menos um pouco o que é a igreja, vamos entrar a lo que nos interessa. A igreja é isto. Fomos comprados por meio de Cristo mediador. Aí nasce a igreja, o pacto. Todos aqueles que não quiseram
a igreja quis. Deus sempre vai encontrar alguém. Deus sempre vai encontrar a alguém. Se eu não querer mais predicar a palavra, mas Deus já tem aí outros preparados para ocupar o lugar. Então, Deus nunca se quedará sem alguém para servir-lhe, sem que sua obra seja realizada, sem que ele avance do Evangelho, sem que o Evangelho, Deus sempre vai ter alguém disposto. Mas a natureza da igreja agora, qual é a natureza? A igreja e sua natureza. Primeiro, falamos de igreja, pensamos no local. A igreja é local. Quando hacemos referência a uma igreja que está em uma cidade, falamos do aspecto local da igreja de Cristo, que era a igreja que estava em Corintos. Habló com a igreja de Corintos, também a igreja de Hechos. Pablo também habla da universalidade da igreja universal. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo de número 32. Vamos ver aqui, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mira o que diz a palavra do Senhor. A igreja local, a igreja, o templo local, a igreja local, os irmãos locais, mas a igreja é universal. Aonde vayamos, somos igreja, somos templo. Que versículo era? El 11, el 10, 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Deus. Hablando de pessoas distantes, ni a judíos, ni a gregos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Deus. A igreja agora ela é universal. Aonde ela vai, ela deve anunciar Cristo, o mediador do pacto. A natureza da igreja é anunciar Cristo, não é outra coisa. É predicar Cristo como mediador. É o amor de Cristo ser anunciado. Então, a igreja deve exercer sua função local, mas a igreja deve avançar. A igreja deve alcançar os pueblos. A igreja deve sair de dentro das quatro paredes e buscar a los perdidos e falar de Cristo a los pueblos lejanos, a los lugares a donde nadie quiere ir. Esta es una función de la iglesia, de buscar a los rincones del mundo almas para Cristo. Mas la iglesia local es la iglesia cómoda, la iglesia que conforma em venir para o culto, ouvir a palavra, alegrar-se, volver mañana, outro pouco mais, e já no próximo fim de semana. Durante toda a semana estamos, irmãos, em el mundo, e aí podemos falar do amor de Deus, aí podemos anunciar do amor de Cristo. A igreja agora é formada por creyentes de las mais diferentes culturas, razas e nações. Não há uma nação exclusiva, não há, porque quando Deus envia Cristo, a nação exclusiva não quis, aí todos os demais quiseram. Então Deus amou a todos. Agora, quando uno vem a Cristo, temos que entender, podemos levar toda a nossa vida servindo a Deus. Praticamente nasci em um lugar cristiano, praticamente. Quando comecei a falar e entender-me como pessoa, já meus padres já serviam a Deus. Então tive esta oportunidade. Mas delante de Deus tenho o mesmo valor que uno que aceita a Cristo hoje, porque a igreja é universal. O dia em que Jesus me encontrou, ou que encontrei Jesus, ou em outros casos, não significa, irmãos, que eu tenha delante de Deus alguma prioridade maior que outros que conheceram a Cristo hoje. O ladrão de la cruz, por exemplo, que foi falado aqui el miércoles, ele teve encontro com Cristo em el último momento, mas Deus lhe prometeu, Jesus lhe prometeu que hoje estarás comigo em el paraíso. Às vezes somos egoístas e pensamos, porque llevo 20 anos servindo a Deus, eu tenho que ser bautizado antes, que que aceitou a Cristo antes, onde está escrito. Porque quando Jesus morreu por todos.
Quando todos decidiram aceitar a Cristo, Israel, que era a igreja, não quis, mas outros quiseram. Então, neste momento, Jesus chegou para esta vida. Então, não há, em el reino de Deus, não há privilégios. Não há. Deus pode salvar um borracho hoje e amanhã ele está predicando melhor que qualquer de nós outros. E quem vai dizer algo? Quem pode dizer algo? Porque quem dá é o Senhor. Eu não sei a maneira ou a forma que esta vida se entregou a Cristo. Às vezes eu me entreguei a Cristo há 20 anos atrás, mas eu nunca quis obedecer por completo. E algum que se entrega, ele se derrama hoje. Ele disse: eu venho de uma vida suja, quero por completo a Cristo. E aí o amor de Deus é grande para perdonar e colocar sobre esta vida o Espírito Santo, e ele passar a ser uma igreja, um templo do Espírito Santo. Então, para Deus não funciona tempo de casa. Para Deus não funciona assim. Deus pode contar comigo que llevo 20 anos e pode contar com um que lleva 15 dias. Deus atua desta maneira. Quando pensamos dessa forma, somos egoístas e estamos dizendo: Cristo é só para mim, eu quero Cristo para mim, os dones é solamente para mim. Mas não, senhores, Cristo se entregou por todos. O Espírito Santo é para todos. O dom da palavra é para todos que querem e buscam. O dom de colocar as mãos sobre os enfermos é para todos aqueles que anelam e pagam um preço e buscam do Senhor. Não é para um exclusivo, não é por especialidade, por 30, por 15 ou por 20 anos de crente, não, senhores. É para aquele que se entrega, deseja e diga: Senhor, vou orar hasta que consiga. E pode ser que ele aceitou a Jesus hoje e orou 24 horas seguidas e Jesus lhe deu um dom maravilhoso. E nós outros levamos 30 anos aqui e nunca hemos hecho uma entrega total aos pés de Cristo. Então, não é por tempo. Deus alcançou pueblos a los confines, al último de la tierra, e é a igreja do Senhor. Quando Deus alcançou, vindo para Israel, foram o primeiro pueblo, mas eles não quiseram. Sin embargo, hoje, para eles ver quem eles são, o que é o que eles perderam, eles têm que mirar para ti, para a igreja de Cristo, para ver sua verdadeira identidade. E nós outros chegamos bastante depois, irmãos, bastante depois. Se há um povo que não merecíamos nada, somos nós outros, porque chegamos depois do sacrifício hecho, não pagamos nenhum preço e somos herdeiros. Somos herdeiros. Então, esta é a diferença. Esta é a diferença daquele povo a la igreja do Senhor. A natureza da igreja é local e universal. Eu posso ir a outro continente. Eu saí de Sul da América como igreja e entrei na Europa como igreja. Porque a igreja, esta igreja, não é local. Se fosse local, aqui eu não teria oportunidade de servir a Deus. Mas aonde fueres, eres templo, és igreja, é sacerdócio real, povo escolhido para anunciar as buenas novas. Há muitos que se ocultam dentro de um templo local e fora vive pior que o mundo. Mas dentro do templo ele é igreja, mas fora ele não é igreja. Então ele está preso a umas paredes, a um local, a um edifício. Mas igreja é dentro de tu casa. Igreja é de empresa. Igreja é de colégio. Igreja é na calle. Tus amigos, companheiros de trabalho, muitos estão perdidos. E alguns estão dizendo: eu não sei o que estou fazendo de mim. Mas através de ti, através de tu lágrima, através de tu modelo, eles vão descobrir sua verdadeira identidade. Eles vão descobrir sua verdadeira identidade. A igreja é uma única, irmãos. É uma única igreja. Então, a igreja do Senhor, ela deve saber que somos local e universal. E agora, em segundo lugar,
La primera es local y universal. La iglesia debemos saber que somos un cuerpo. Un cuerpo. Cuerpo, ella es un cuerpo y como tal, su funcionamiento es semejante al de un organismo vivo. 1 Corintios 12:12. ¿Quién ha leído, por favor? 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también la salud. Observe. Así como el cuerpo es uno y muchos son los miembros, así es la iglesia. El cuerpo es uno. Somos los miembros de ese cuerpo. Entonces, es única. La iglesia es única. Los miembros tienen que estar en el mismo tronco, en el mismo lugar, pensando lo mismo, actuando de una misma manera. Observe que la palabra del Señor del versículo, así como el cuerpo es uno y hay muchos miembros. Esta es la iglesia de Cristo. Y así debemos pensar y entender que por la sangre del mediador del pacto, esta iglesia fue formada. La iglesia fue formada por la sangre de Cristo. En tercer lugar, porque quiero llegar a lo más importante, tengo que correr. Ahora, en tercer lugar, la iglesia debe buscar la santidad. Es local, universal, la iglesia es única, los miembros del mismo cuerpo. La santidad es tanto posicional como progresiva. Posicional, en primer caso, el creyente es santo porque espiritualmente se encuentra en Cristo y así participa de su naturaleza santa, de la naturaleza de Cristo. Hay algunos que andan predicando por ahí que una vez que vino a Cristo se santificó y él puede continuar haciendo lo que le da la gana y que fue santificado para siempre. Una vez salvo, salvo es. No, señores. La palabra dice que ahora la iglesia tiene su parte a hacer. Debemos tener su parte a hacer, nuestra parte a hacer. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene sangre, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Perdón, este versículo es lo santo porque participa de la naturaleza de Cristo. Todavía en su vivir diario, el creyente tiene su parte a hacer, es decir, ajustar a lo que la palabra de Dios enseña sobre un vivir de pureza e integridad. Es 2 Corintios 13, 5. Me equivoqué ahí, hermanos, perdón. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Observe. Examinaos a vosotros si estás en la fe. Provaos a quem? A vosotros, ou não os conheceis a vosotros mesmos? Que Jesucristo está em vosotros, a menos que esteis reprovados. El reprovado, ele não vai examinar-se, ele não vai ter este cuidado. A santificação, ela tem que ser progressiva. Há muitos buscando igrejas que acomodem-se para acomodar-se, que predicam a palavra que queremos ouvir. O Evangelho de Cristo não é isto. E eles vão para um lugar, buscam que o mensagem anunciado seja o que ele quer. Quando não é, ele vai para outro lugar. E quando chega a dia, o mensagem não é o que ele quer, em exclusivo, ele volta a ir para outro lugar. E vai chegar um momento em que ele não vai estar conforme e no que estamos vendo acontecer atualmente. Aí ele vai fundar uma igreja para ele, conforme ele quer. Os irmãos pararam para entender a igreja do Senhor, que a santidade, hemos provado de la santidade de Cristo. Agora, eu tenho minha parte a hacer, que agora eu tenho que examinar-me a mim mesmo, para poder quadrar-me, ajustar-me a lo que a palavra de Deus diz. É simples. Todos queremos
queremos ir para o cielo. Se perguntar ao mundo, quem quer ir para o cielo? Todos. Quantos querem ir ao inferno? Ninguno. Quantos querem ajustar vuestras vidas para quadrar com o que diz a palavra? Poucos. Poucos estão dispostos a renunciar. Poucos estão dispostos a cambiar caráter, personalidade, estilo de vida, para que Cristo cresça dentro dele. Oh, aleluia. Para ele devolver de alguma forma esse amor que foi demonstrado. Não querem, irmãos. E este espírito maligno está invadindo a igreja de Cristo nos últimos tempos. Porque o verdadeiro e o genuíno mensagem de Cristo, de transformação, está ausente. E quando a palavra ausenta, a idolatria entra, a prostituição entra, o pecado entra, o egoísmo entra, a mentira entra, a lascívia entra, os desejos desenfrenados da carne entram. ¿Sabe por quê? Porque se há algo que transforma tu vida, mi vida, nossa vida, não é a voz do pastor, sino a palavra de Deus. Mas el dia que faltar a palavra, nos corrompemos todos, porque eles é que nos aprendem. Porque quando oímos a palavra, mantenemos nossa esperança viva em Cristo. A palavra nos corrige e nos mostra o caminho. Mas muitos ignoram a palavra e não querem entrar pelas portas. Mas não vai haver outro mediador a não ser este. Não vai haver. Pode haver outra igreja para ir, pode haver outro templo para congregar, mas outro mediador não vai haver. Ele é o único, é Cristo. Ou entro por las portas e me encontro com Cristo, ou serei desechado, perderei minha herança como hijo. Porque a igreja ela é cuidada por Deus. Deus tem um cuidado especial por ela. Ela deve zelar por la santificação, por la purificação, por la limpeza de sua mente, de seu coração, de seu interior, de sua alma, de seu espírito. A igreja tem que preocupar-se. Ah, Cristo está, o Senhor está falando, todo está bem. Não, não está bem. Devemos preocupar-nos. Tu quando vas a uma festa elegante, tu põe uma roupa, sobre todas as semanas, vai ao espelho, mira, aí busca o sapato que quadrasse assim para mirar. É assim ou não, nas irmãs? Para ver se quadra. Aí pergunta ao marido, não sei por quê. Porque não aceita a sugerência do marido. Então não sei por que para mim. Em casa passa isso. E muitas vezes eu he visto já há muito tempo e pergunta: como está isso? Não te quedou bem? Sim, não mirado. Como não é mirado e lhe visto? Mas assim funciona. Mas nós aceitamos a sugerência. Aí, a lo que foi, nós vamos perder aqui o guião. Se cuida nos mínimos detalhes. Se há uma mantita qualquer ou uma pelucinha na roupa, corre o rodilho esse de sacar e saca para ir. Está preocupado em apresentar-se limpio, elegante. Deus quer na igreja assim. Deus quer uma igreja que se preocupa com uma limpeza interna, espiritual. Aleluia. Uma igreja que está dizendo ao Senhor: Senhor, meus pensamentos te adoram ou te entristecem? Porque o Senhor é o mediador do pacto, não vai haver outro. Senhor, minha conduta te glorifica ou não? Quantos hemos hecho esta oração a Deus? Pedimos. E quantos de nós outros paramos para dizer: Senhor, mira aqui, Senhor, isto te glorifica ou não? Isto te exalta ou não, Senhor? Devemos orar desta forma, porque a santificação deve ser progressiva. Hoje alcanço, dou um passo, amanhã darei outro, passado amanhã darei outro, e assim sucessivamente, e nunca parar, porque quando Deus comprou a igreja através de Cristo, agora, irmãos, a igreja tem que devolver ao Senhor esse amor que foi demonstrado. Aleluia. Porque de alguma forma é muito importante dar graças, é muito importante agradecer. De alguma forma a igreja tem que demonstrar esse amor assim a Cristo. E como demonstrando? Dizendo: Senhor, te amo, Senhor, te quero com loucura, e não lhe obedece. Senhor, tu eres meu Senhor, mas não cumpre o que Ele nos disse.
Entonces lo estamos demostrando. La mejor forma, hermanos, un padre se alegra con el hijo, no es cuando el hijo se levanta y le da un beso al padre, es cuando el padre ve que no hay que corregir a su hijo por nada, que él es obediente. Es cuando un padre tiene placer y alegría en su hijo. Así es el Señor, cuando él ve que su pueblo le obedece. Porque si hay un pueblo desobediente en la tierra, esto es la iglesia. No hay en la historia nadie más desobediente que la iglesia. No hay. No sé si todos trabajaron en el campo, mas hay un animalito llamado burro o asno. ¿Ya has visto aquel que se pone cabezón y tú tienes un freno, una cuerda, y él se va para un lado y tú puedes arrastrar con un tractor, pero sí, no vuelve nunca? O cuando para, ¿no? Como el de Balaam, se estancó y paró. Tú le puedes matar, no se mueve, no se mueve. O bicho infeliz, para que tú le puedes matar, hacer lo que quieres, se queda ahí, no se mueve. No se mueve. Es un pueblo de dura servicio, un pueblo de corazón duro, la palabra del Señor dice. Mas el libro de Ezequiel dice que vos daría un corazón de carne. Ser flexible. Observe todo lo que Dios hizo para su pueblo y sigue haciendo. Es un pueblo que aún tiene dificultad para seguir a Cristo. Cuando el mensaje es de alegría, de gozo, gloria, aleluya, amén, todos, qué maravilla. Mas cuando el Señor nos da de frente, no, Señor, hoy has pasado un poco y no queremos. Mas Dios está buscando esta iglesia y sigue abiertas las puertas para alcanzar a pueblos, lenguas y naciones. Y vamos ver, mas debemos preocupar con la santificación. En tercer lugar, tenemos que correr y terminamos. Ya estamos terminando. La misión de la iglesia, primero, esa es la naturaleza de la iglesia, la adoración, o sea, la santificación, la proclamación del evangelio, y ahora la misión de la iglesia. Primeiro punto importante, la adoración. Hermanos, cuando leí esto varias veces esta semana, varias veces leyendo eso, estudiando esto, la adoración es algo interesante que hasta hoy no hemos entendido. Aí sim, ahora sim, 1 Coríntios 14, 26, el que ha leído antes. 1 Coríntios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene sangre, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para él. Adoración. Pablo indica de cómo debe ser el culto cristiano. Entre otras indicaciones, él dice: cada uno tiene sal. Ahora, Dios, todos sabemos más o menos la historia, la iglesia, cómo es. Ahí Pablo dice aquí en 1 Coríntios: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Fomos formados mal. Fomos formados de uma maneira. Deus não tem interesse que um povo se reúne simplesmente para ouvir a palavra, a instrução. Esto es el segundo punto de la misión de la iglesia. Mas supongamos que Deus está nesta silla sentado e a igreja vino para adorar a Ele, certo? A igreja vino para cultuar ao Senhor, está sentado sobre o trono. Mas a igreja foi doutrinada a dar mais valor a um interlocutor do que ao Senhor que está sentado sobre o trono. É decir, necessito ouvir a palavra e aí glorificarei a Deus, não Senhor. Quando entro por esta porta, se acabou o mundo para mim, porque aqui é o lugar, o templo, onde o Senhor consagrou para que a igreja se reúna para adoração.
Aqui não hace falta nem pedir. O dia que nós outros entendemos este mistério, todos os nossos problemas serão resolvidos. Rápido. Rápido. Porque o Senhor quer que a igreja adore. Pablo disse: que pues tienes, hermanos, quando os reunís? Que cada uno tiene salmo. É o linário de Israel. Cânticos, adoração a Deus. E nós outros esperamos que o mensageiro haga algo para produzir em mim o desejo de adorar, para produzir em mim o desejo de glorificar. Nossos cultos são assim. Em todos os lugares na igreja, os irmãos vão, espera que alguém cante para glorificar, amém, glória a Deus, que alguém predique para que eles glorifiquem a Deus, mas não somos capazes de glorificar se alguém não atua. E Deus está querendo cambiar esta forma de adoração da igreja. Os irmãos observem, teremos aqui uns companheiros pastores que estão em uma missão em África. A forma de culto é diferente, porque onde eles estão não é apenas para comer, mas se tu vês o templo que eles construem, casas para os pastores, para os irmãos, é sobrenatural. Um país pobre, lugares pobres, extremas dificuldades, mas se os irmãos veem a construção, irmãos, digo, Senhor, como eles conseguem isto e nós outros não conseguimos? Uma diferença: eles são mais adoradores que nós outros. Eles não estão presos ao templo, ao local, ou a quem canta, ou a quem predica, ou a quem vai estar ministrando hoje ou não. Eles não estão parados e bloqueados em este. Quando eles vêm para o templo, eles se recordam de que o Senhor del pacto com Salomão disse: he elegido este lugar e he santificado esta casa para ser lugar de adoração. Mis olhos estarão aqui e mis ouvidos estarão abertos à adoração deste lugar. Aí quando eles entram, eles não importam que se vai ser pastor novamente, porque ele não odia o pastor, ele odia a palavra de Deus. Ele não importa quem preside o culto, porque ele não está mirando quem está presidindo o culto. Sabe por quê? Porque ele não vindo para mirar, ele vindo para cultuar, ele vindo para adorar. Seus olhos, na maioria das vezes, estão cerrados. Ele não vê quem cantou bonito e quem não cantou, porque ele não vindo para mirar isto, ele vindo para agradecer, para adorar a Deus. E quando ele começa a adorar, agradecer a Deus, ele não tem olhos para ver defeitos em nada, porque ele é adorador. Ele vindo para adorar. E Paulo disse: irmãos, que tengamos salmos, hinos, adoração ao Senhor, glorificação ao Senhor. A diferença de los hermanos em África é que eles chegam às 8 da manhã para o culto e saem às 10 da noite, sem quejar e sem mirar o relógio, e sem parar para comer, pulando, saltando, cantando, adorando e glorificando a nome do Senhor. Aqui, se eu passar meia hora, amanhã alguns estão murmurando: pastor, ha ultrapassado todos os limites, porque não somos adoradores. Mas quando o Espírito Santo toma um adorador, ele ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e ele não se cansa de orar e adorar a Deus. Claro que todo tem sua decência e sua ordem, mas eu estou dizendo em um general que estamos doutrinados a isto, há um tempo. O culto é pesado. O culto para mim é cansativo. Vou por obrigação, pois te quedarás sem provar de algo sobrenatural. De algo sobrenatural. A adoração é algo importante na vida da igreja. E aí que diz aí a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo de número 19. Efésios 5, 19. Diz assim: hablando entre vosotros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e alabando ao Senhor em vossos corações. Entrar, irmãos, em el átrio, adorando, cantando, adorando, glorificando, dando glória, dando aleluia ao Senhor. Não estamos esperando
que alguém se transforme entre nós outros para poder conseguir que eu glorifique a Deus, que eu adore a Deus. A adoração é algo, a igreja foi chamada para adorar. Para adorar, glorificar. Pastor, mas e o problema que tenho que resolver? Se não pido, Deus não resolve. A Bíblia diz que antes de que pida, o Senhor já sabe. Então, quando tu cantas e adora, Deus resolve problemas. Deus soluciona qualquer problema mientras a igreja adora, mientras a igreja glorifica. Mientras tu canta a Deus, está adorando, pero cante ao Senhor, adore, glorifique. La missão da igreja, em primeiro lugar, é a adoração. Não é espetáculo. Não é espetáculo. A missão da igreja é a adoração. E devemos cuidar este detalhe, que muitas vezes, irmãos, estamos descuidando. Dobramos a rodilha para orar, 10 minutos dormimos. Quantos adoradores aí todos levantam amém? 10 minutos dormiu. Adormido, cansou, não foi capaz de ler um capítulo da Bíblia. Os olhos parpadearam e dormiram. Mas vê uma película de 3 horas, vai a um cinema e aguenta 3 horas, 2 horas, sem queixar-se, comendo palomitas, uma coisa que não te llena, e não se preocupa. Mas quando é algo espiritual, cansa, fadiga, que pesado, que cansativo. Paramos em frente de uma televisão 2 horas para ver um partido de futebol. Perdemos tempo a lo tonto, a lo ignorante, como se nos conhecêssemos Cristo, como se não fôssemos igreja, como se Jesus nunca houvesse feito nada por nós outros. Somos aquela geração de cristal, que qualquer cosita nos quebra, nos desmonta. Cambiamos Jesus por qualquer coisa, cambiamos Jesus por um amigo, cambiamos a eternidade por um prato de comida, porque alguém nos invitou para comer e abandona Cristo. Cambio Jesus por qualquer merda deste mundo. Perdoe a expressão, mas esta é a igreja deste siglo. E Deus não está buscando isso. Adorador não cambia Jesus por nada. Adorador não cambia Jesus por nada. Por oferta deste mundo não cambia nada. Quantos negando a Cristo por uma oferta de trabalho, desesperados, não superam esperar e confiar no Senhor? Aí cambiam por uma oferta. Quantos cambiam Jesus por uma oferta de prostituição? Quantos cambiam Cristo por mentir, por enganar a outros? E o Senhor está mirando para a igreja, está dizendo: onde estão os adoradores? Onde estão os herdeiros do trono? Onde estão os filhos que devem anelar a eternidade? Onde eles estão? Está preso a algo que é passageiro e olvidando o eterno. Estamos amando a este mundo como se nunca fôssemos partir deste mundo, irmãos, e olvidando a eternidade. Estamos tão agarrados a algo tão momentâneo e estamos olvidando-nos da eternidade. Não podemos, a adoração é todo. Eu tenho que cantar de manhã, eu tenho que cantar ao meio-dia, eu tenho que cantar ao entardecer, eu tenho que cantar ao anoitecer, eu tenho que cantar de madrugada. Todo o tempo de minha boca tem que sair adoração ao Senhor, glorificar a Ele, porque Ele não chamou a igreja para outra coisa. Ele chamou a igreja para ser adoradora, para adorar. Fui chamado, tu foi chamado para adorar. Ele nos contratou para esta função, para adorar. Eu não tenho que esperar que a mensagem seja sobrenatural. Não, eu entro aqui cantando. Então, qualquer palavra bíblica me alimenta, me alegra. É bíblico, não está na Bíblia, não está escrito. E por que não nos alegra? Sabe por quê? Porque não estou centrado, não estou adorando, não estou glorificando, não estou cantando. Então é peso. Quando diz, há que obedecer a palavra, então não quero obedecer. Sabe por quê? Porque não sou adorador. Porque quando sou adorador, não é peso para mim, não é carga. Eu visto uma mensagem esta semana que dizia: o mundo disse que para que ser igreja? Se a igreja todo está proibido, não pode fazer isto, não pode fazer o outro, não pode fazer o outro. Não, Senhor, ele está equivocado. E diz que a igreja não tem de libertar, a igreja tem de libertar. Claro que tem de libertar. Pode ser, claro que pode ser, mas somos tão livres
tão livres somos, que podemos e não queremos. Não somos escravos, somos livres, mas não queremos contaminar. Podemos pecar, mas não queremos. Podemos transgredir os mandamentos, podemos, mas não queremos, porque Cristo vive em mim. Cristo tem que viver dentro da igreja. A adoração é todo. A adoração é todo. Dentro deste templo não é lugar para comer, não é lugar para estar contactando com nossos teléfonos móveis, que é lugar quando entramos para adorar ao único. Não cantamos ao único que é digno de receber que la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Él es el único. Él es el único. Entonces la misión de la iglesia es la adoración. Al entrar aquí, cerrando nuestros ojos y adorando, cantando, glorificando, exaltando a Deus, nuestra liturgia de culto cambiará de la apariencia de tristeza, de amargura, a la apariencia de salvos alegres, esperando la redención en Cristo. Oh Deus, vamos entender esse mistério. Que cada um, que há, irmãos, pois entre vosotros. Aí Pablo dizendo aos irmãos de Coríntios, capítulo 14: que há, pois, entre vosotros quando os reunis? Que cada uno, não é uno, que cada um tenha sábios, tenha doutrina, tenha língua, tenha revelação, tenha interpretação, haga todo para a edificação. Al entrar por estas portas, adorando, cantando, glorificando a Deus. El último, la misión de la iglesia es la instrucción de la palabra para edificación. Que cada uno tenga salvo, tiene doctrina. La palabra significa instrucción, que era ministrada a los creyentes a través de la exposición de la palabra de Dios. Lo que ahora la iglesia ya adora. Amém? Mañana vamos chegar aqui por la mañana e vamos adorar. Lo primeiro, dobrar as rodilhas e adorar. Orar ao Senhor. E nosso culto vai ser adoração, e será uma bendição. O verdadeiro adorador vem para adorar. Aí, a partir desse momento, a igreja passou a receber a instrução para a edificação. Há muitos aventureiros. Há muitos aventureiros que se lançam sem a instrução. Eles se consagram e vêm capazes e se lançam e são frustrados e avergüenzam o evangelho de Cristo. Mas, irmãos, eu tenho que ser discipulado por Cristo. Todos temos que ser discipulados por Cristo. Aquele que disse que já sabe todo em isto, peca. Nunca sabemos de todo. Quem sabe todo é o Senhor. Sempre aprendemos com Cristo. Sempre aprendemos com Cristo. Uma vez deparamos uma situação para aprendermos e alguém me disse: isso não me hace falta a mim. Como? Isso não me hace falta a mim, porque eu estou já sei todo. Há momentos que temos que calhar, verdade? Sim ou não? Eclesiastes capítulo 3. Há momentos de falar, momentos de reír, momentos de plantar, momentos de correr o que se plantou. Digo, pois me deu umas ganas de dizer: pois muito bem, o único que está faltando agora é ponerlo por obra. Porque saber não sabe. Está dizendo que sabe, mas não hace, não cumpre. O único que está faltando é poner por obra. Mientras não hace, não pratica, necessita ser discipulado. Assim de simples. Necessita ser discipulado. Mientras eu conosco a palavra, digo que conosco, sim. Que é Bíblia? Esse livro. ¿Sabe o que está escrito? Sim, a palavra de Deus. Cumple. Não, pues vamos estudar. Vamos aprender de la palavra. La instrução para edificação. Disse o apóstolo Pablo que cada um tenha doutrina que era ministrada à la igreja. Era ministrada à la igreja.
La palabra de Dios es lo más importante, porque ella va a nos preparar para irmos a anunciar a Cristo. Sin un preparo, sin un entrenamiento, no podemos ir. Y es la palabra que va a nos preparar. Yo sé adorar, yo sé cantar, yo sé glorificar a Dios, mas eu necessito instrução da palavra para aplicar a outros. E a igreja de Coríntios recebia esta instrução. E Pablo estava dizendo no capítulo 14, versículo 26: Tiene doutrina. Diga doutrina. A palavra do Senhor. Doutrina não é costume, mas a palavra do Senhor não cambia. A palavra de Deus é a mesma. Hoje, ayer e sempre será. Aquele que cambia essa palavra, ele peca. Não estamos à altura de cambiar nada da palavra de Deus. Necessitamos alimentar-nos dela todos os dias. A doutrina é a palavra. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Sabe por que tu está aqui? Não foi por el amigo, foi por la palavra. Porque ele te falou de Cristo, ele te falou do Evangelho, ele te falou da palavra. E nasceu em ti uma esperança. Aí provaste. Os primeiros dias foi algo raro, foi difícil. Eu não entendo isso, não compreendo, creio que isso não é certo. Mas está vendo que é certo. Está vendo que a palavra de Deus é algo maravilhoso. E que ela prepara as pessoas para o arrebatamento, a igreja para a eternidade. E que ela transforma a vida. Ela transforma. Então a igreja necessita esta edificação. A palavra nos edifica, nos transforma. Lo único é a palavra, a Bíblia Sagrada. Se cambiarmos neste altar a palavra de Deus por espetáculo, para conseguirmos número de pessoas, podemos conseguir por um tempo um número de pessoas, mas se irão, porque não há nada que haga permanecer, porque a musicalidade não genera arrependimento. Lo que genera el arrepentimiento es la palabra de Dios, porque ella es viva. Ella no está viva, ella es viva y eficaz, capaz de cortar por los dos filos. Corta a ti, corta a mí, corta a todos. Quita el mal por la raíz, nos limpia, nos purifica. Hermanos, en estos últimos tiempos Dios va a purificar la iglesia. Deus vai limpiar a igreja. Deus vai lavar e centrifugar e planchar a igreja. E vai deixar a igreja preparada para o arrebatamento. Mas haverá alguns que não vão querer acercar a Deus. Mas não importa, porque a igreja com identidade, a igreja está adorando a Deus, está glorificando ao Senhor. A igreja com identidade está dando glória a Deus. E ela vai conseguir alcançar a eternidade por isso. Mas muitos não vão querer aceitar, porque deixar coisas é difícil. Todos que estão aqui hoje, se perguntássemos: que has deixado, irmãos, tantas coisas, e estamos deixando por amor a Cristo? Alguns deixaram vícios, outros deixaram vida de pecado, deixaram tantas coisas por amor a Cristo, porque a palavra do Senhor transformou e continua transformando. O dia que aceitamos a Cristo, esta palavra nos transformou, nos transforma e sigue transformando ao dia de hoje. Hasta o dia de Cristo, esta palavra nos lava, esta palavra nos purifica. E isto serve para edificar, para a construção de nossa vida. A palavra do Senhor vai formar nossa vida para algo. É por a palavra. Uma igreja bem instruída na palavra não cai, irmãos, em trampa de internautas, porque ela é instruída na palavra. Diz: para quê? Para que vou estar preso detrás de uma pantalla que pode ser mentira, se todos os dias Deus tem pão calentito de céu para mim? Para que vou comer de lata, se todos os dias pode comer o menu del dia? Para que vamos comer, não, irmão, que é aí de hosteleria? Para que vamos ir a la carta
queijos congelados, coisas de há dias, se teremos menu del dia. Oh, Deus, não há nada igual. Não se compara. Não se compara. Não se compara a igreja que é instruída por la palavra, que é la que é levada por el vento, movida por espetáculos. O pecado entra em todos os lugares, mas na igreja que é levada por espetáculo, ele permanece. Mas na igreja que é instruída por la palavra, ele não resiste. Ou ele se transforma ou desaparece. E não permanece. Porque a palavra de Deus, ela não expulsa, ela atrai as pessoas que querem cambiar suas vidas e são transformadas. Mas o pecado não permanece. O espírito de prostituição não permanece. Onde a palavra viva e eficaz está cortando, não permanece. Não permanece. Não permanece. O espírito de envidia não permanece. Onde a espada corta. As impurezas não permanecem, onde o Espírito Santo está purificando, não permanece. Não permanece. Mas se a igreja mover-se de espetáculos, de shows, de movimentos, de passeios, sem orar, sem buscar, sem adorar, sem consagrar, sem preocupar-se, mano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos perder nosso foco e nossa direção. Mas mientras a igreja adore, Deus hace algo a favor da igreja. E Deus tem algo tão grande para esta igreja, que se os irmãos supieram, hoje não íamos a casa. Hoje quedaríamos aqui toda a noite orando. É algo tão grande que Deus está preparando para esta igreja. É algo tremendo. É algo sobrenatural. Deus, Ele é lindo. Uma vez alguém me disse uma coisa, e logo alguém me disse outra coisa, para alegrar meu coração, porque naquele momento me entristeci muito. Um obreiro me disse uma vez, há já muito tempo, creio que a maioria dos irmãos não conheciam. Nós estávamos aqui neste local. Eu sou alguém para as nações. Mi nível está muito por encima de lo que é esta igreja. Assim me lo digo. Esta igreja é muito pequena para mim, aqui não me cabe. E se foi. E um dia alguém me disse: vai chegar um momento que todos aqueles que pensaram que aquela iglesita não tinha porta, não tinha estrutura, vão te orar para volver. Porque Deus é um Deus de promessa. E a igreja está fundada em Cristo. Pode ser que o que aconteceu com Moisés aconteça comigo, que eu não veja, mas a promessa de Deus para a igreja se cumprirá. Comigo ou sem mim, a promessa foi de Deus se cumprirá para a igreja. E aqueles que têm fé verão. Mas se Deus me der a oportunidade de ver, vamos ver juntos. E aqueles que sonharam comigo vão ver os sonhos sendo realizados, as promessas sendo cumpridas, porque vamos começar a viver nas promessas. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Porque a igreja está entendendo o que é a igreja. Aunque parece que a mensagem não produz nenhum efeito, que é espessa, mas Deus está falando com a igreja de uma forma especial. Minha igreja volverá a ser igreja, volverá a cantar, volverá a adorar e glorificar meu nome. Com todo limitado, não parece tão difícil, mas Deus hará a igreja prosperar. A igreja será próspera. Sabe por quê? Porque a verdadeira prosperidade na igreja é Cristo. E se Jesus está na igreja, Ele é capaz de mudar qualquer situação. Ele é capaz de cambiar qualquer coisa. Então você pode alegrar tu interior aí. Diga para tu coração agora: sorrie, alegre-te, porque eu dou ordem para que alegre-te e te alegre na presença de Deus. Oh, aleluia. Deus está neste lugar. Jesus está neste lugar. E Ele está dizendo para ti, para mim, quando meu povo
pueblo se reúne aqui e me adore, me glorifique. Pode deixar todo o demais comigo. Deixa em minhas mãos, coloque todo em minhas mãos. Simplesmente me cante a mim uma alabança. Simplesmente me adore. Simplesmente entregue corpo, alma e espírito e deixe comigo que estou tratando causas. Mientras tu canta, ocupa tu tempo em adoração. Deus está cuidando de todo. Aleluia. E quantos podem adorar a Ele? Porque tu não era hijo. Não éramos hijos. Não éramos hijos, mas Ele nos chamou para ser hijos. Su pueblo não lhe quiso, mas nós outros lhe amamos, lhe queremos. E tu podes dizer a Cristo nesta noite: eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Oh, irmãos, vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Rei. Vamos dar glória a Ele. Vamos dar um aleluia. Vamos derramar uma lágrima nos pés de Cristo. Não importa com o que diga, se tu eres chorão, não importa, Ele não morreu na cruz por ti. Chora na presença de tu Senhor, tu Salvador. Ele é tu Senhor. Pode ser renovado hoje aqui. Pode cantar um hino de vitória, alegrando-te na presença do Senhor, porque é o Senhor. É lindo. É lindo. Aleluia. Tu pode adorar a Ele. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Fomos instruídos pela palavra e agora proclamamos. Damos continuidade à grande comissão de Mateus. Que Jesus abriu no capítulo 28, versículo 19, a grande comissão. Agora isto está para a igreja. Tu podes dizer nesta noite: mis manos, mirando assim para Ele, e mis manos já não são minhas. E diga: são tuas, Senhor. Se mis manos te servem, usarás como instrumento para bendecir a outros. Oh. Mis pés já não são meus, são tuas, Senhor. Se te servem, Senhor, usa-los como um veículo para ir, Senhor, em pós daqueles que estão perdidos. Minha boca, Senhor, já não é minha, é tua, Senhor. Se te serve, ó Deus, usa-la para inspirar e para levar tua palavra a outros. O cuidado de Deus com a igreja é grande. É grande. O cuidado que Deus tem contigo é grande. A partir do momento que tornastes igreja de Deus, o cuidado dele contigo é grande. Mas, pastor, e todo o que passa, o sofrimento que estou passando, é para que alguém, através de ti, encontre a Cristo. Dirá: como has resistido todo isto? Aí tu dizes: tenho um fundamento. Eu não resisti nada. Cristo resistiu por mim. Aleluia. Que Deus, irmãos, guarde-nos. Que o Senhor nos dê forças para continuar, para avançar. Tu alcançarás a salvação. Tu casa será salva. Os filhos, família servirão a Deus. A partir do momento que veniste a Cristo, Deus hizo uma aliança contigo. E não te vai desamparar. Não te vai, eu te lo asseguro. Deus não te desamparará. Não. Não te desamparará. Porque Ele é tremendo. Deus cuidará de todo. Glória a Deus. Que Deus pueda, através do Espírito Santo, instruir-nos a chegar a nosso entendimento, a nossos ouvidos, o que minhas palavras não foram capazes de ser. Eu sei que o Espírito Santo continuará sendo em nossas vidas, porque Ele é aquele que nos incomoda em casa, não? É aquele que nos desperta para orar, é aquele que faz com que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Amém? Que Deus continue bendecendo a todos. Quero invitar aqui o irmão Diego, amém? Sua esposa, a irmã Josi, e sua filha, a pequena Olivia. Glória a Deus. Estaremos apresentando ao Senhor esta bendição de Deus
y llegó a casa de nuestros hermanos para traer alegría. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Los hermanos pueden, mientras los hermanos se aproximen, el libro de Lucas, el Evangelio de Jesucristo según escribió Lucas, capítulo de número 2, a partir del versículo de número 21. Gloria a Dios. Una hermanita para Chloe. Aleluya. Daqui a pouco corre em casa, não? Te quita a preferência. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y allí ellos ofrecieron a Dios un sacrificio conforme a lo que dice en la ley del Señor, para a glória del Señor, por la vida del niño. Hermanos, não bautizamos niños, apresentamos a Deus, consagramos ao Senhor. E aqui está Olivia sendo apresentada ao Senhor hoje, aqui neste lugar, delante da igreja. Vino para traer alegría a los padres, a la familia. Es una bendición de Dios. Los hijos es una bendición de Dios. Y el hermano Diego y su esposa, hermana Josi, tiene el deber de mostrar a esta niña el camino y andar con ella en el camino del Señor. Invito a todos los hermanos que pueden ponerse sobre sus pies y levantar, sus manos acá. Iremos orar, apresentar al Señor. Quero invitar aqui o diácono hermano Leandro, que pode estar orando ao Senhor, mientras, com o permisso do Padre, eu correrei a linha e apresentaremos a Deus nesta noite, daremos glória ao Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes? Amém? Vocês dêem glória a Deus bem forte, da alegria.